Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, amados? Amém. Mais uma noite de vitória, de bênção, de alegria e de superação, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Feliz com cada um dos irmãos que aqui estão. É uma grande satisfação, é uma honra estar aqui nesta noite juntamente com os amados. Uma boa noite a todos do canal. Hoje nós faremos a leitura em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo de número 5. Quero agradecer desde já o convite feito pela nossa irmã Diaconisa Helena, que confiou a oportunidade. Muito grato, é uma satisfação imensa. Amados, 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus, aleluias. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Ele quer entregar a restituição que a tua alma, que a tua vida precisa nesta noite. 2 Reis, capítulo 5, o título é o seguinte: Naamã é curado da lepra. Versículo 1: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Somente até aí, mas eu peço, não se assentem ainda. Coloquem a Bíblia no banco. Vamos fazer uma oração? Porque a oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela tem o condão, o poder de tocar o coração de Deus, para que Ele nos entregue aquilo que necessitamos. Nesta noite eu peço, apresente a tua vida, a tua parentela, a tua casa, apresente os enfermos, apresente os que estão atrás das grades, apresente aqueles que infelizmente estão no mundo do vício. Apresente, porque a tua oração, ela é poderosa, e da boca de profeta sai unção, sai vitória, e tu és um profeta. Oremos. Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, maravilhoso, poderoso, grandioso de oração, em primeiro lugar, ó Pai, eu quero pedir, paralisa, Senhor, as obras da macumbaria, da feitiçaria, da magia negra, ó Senhor, paralisa as obras da umbanda, da quimbanda, do candomblé. Deus, envia o teu exército de anjo, que neste momento nenhuma força maligna, nenhum espírito maligno, nenhuma potestade maligna tem autoridade para se mover, porque o teu evangelho está sendo pregado, a tua palavra está sendo ministrada. Deus de mistério, Deus de poder, que neste momento as obras do inimigo venham cair por terra, a macumbaria venha ser desfeita, a bruxaria venha ser desfeita. Pai amado, Pai querido, eu apresento a cada um de nós que aqui estamos, as nossas famílias, os nossos lares. Entra, Senhor, com a providência, entra, Senhor, com o livramento, entra, Senhor, com a cura, entra, Senhor, com a vitória. Neste momento também eu quero apresentar, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais. Pai amado, Pai querido, entra com o teu exército celestial, com a tua comitiva celestial, vai dando a cura, vai dando a vitória, fecha a sepultura, fecha o laço de morte. Deus de mistério, Deus de poder, eu quero apresentar também, Senhor, aqueles que estão nos presídios. Pai, visita, dá libertação, muda, Senhor, o coração, muda a mentalidade. Deus de mistério, Deus de poder, a Ti eu apresento os quatro cantos da terra, Senhor.
nesta noite, que seja feita a tua vontade. Pai, Filho e Espírito Santo, sejam nossos convidados nesta noite. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, sejam nossos convidados nesta noite. Tenham liberdade para operar em nosso meio e em cada coração. Que a tua glória, Senhor, encha este lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podei vos assentar, amados. Glória a Deus. Amados, aqui a Bíblia fala sobre Naamã. Naamã era um homem valente, um homem de vitórias, um homem honrado. Era o comandante do exército do rei da Síria. Naamã era um homem a qual as honrarias faziam com que o seu nome fosse conhecido, fosse ouvido. Mas a palavra de Deus relata que Naamã sofria de um mal, padecia de um mal, a lepra. A lepra para aqueles dias não havia cura. Por mais que houvesse todas as honrarias, havia algo que afetava a paz de Naamã. Havia algo que afligia o coração de Naamã, uma enfermidade. Naquele tempo a palavra do Senhor relata que a Síria pelejou contra Israel. E nessa peleja, Naamã leva uma menina de Israel cativa. A palavra do Senhor não relata mulher, relata menina, uma jovem, cativa para ser escrava, para servir na casa de Naamã, para servir a mulher de Naamã. Amados, quando Israel se afastava da presença do Senhor, não estava em conformidade com o que o Senhor queria, Deus propriamente permitia que reinos se levantassem contra Israel e que em muitas vezes vencessem a peleja. Deus nesta noite, Ele coloca em meu coração para lhes dizer que o cativeiro não é o seu lugar, que a enfermidade não é para a morte, que a porta fechada não continuará fechada, porque Deus abrirá algo que surpreenderá a sua vida. Aquela menina, a Bíblia não relata a idade, mas era jovem, e uma jovem com sonhos, com planos, se torna escrava. Quantas vezes em nossas vidas planejamos, sonhamos e falamos: Senhor, realiza da seguinte forma. Quantas vezes almejamos uma bênção, uma vitória, uma libertação de um ente querido, mas ela demora a acontecer. Aquela menina, servindo na casa de Naamã, mesmo com toda a humilhação, mesmo com toda a decepção, mesmo com toda a frustração, ela não deixa de falar das boas novas do nosso Deus. Deus nesta noite, Ele quer que nós entendamos que Ele não nos chamou para pregar boas novas somente nos dias de glória, mas também nos dias de tribulação. O verdadeiro cristão é aquele que, independente da dor, independente da luta, ele fala: Deus é bom e Ele tem poder para fazer.
cativeiro. Eu não quero romantizar a situação daquela menina. Eu não quero romantizar. Ela foi tirada de sua terra natal em uma batalha, em uma guerra. A Bíblia não relata se a sua parentela foi morta ou também escravizada. Mas eu quero te trazer à mente o seguinte: imaginemos nós no lugar daquela menina, pensando, lá em Israel eu tinha meus pais, lá em Israel eu tinha minha liberdade, lá em Israel eu cultuava o meu Deus, e aqui eu sou escrava. Ela poderia falar: por que, Senhor? Por que aconteceste isso? Mas não. Ela decidiu simplesmente acreditar no que nós devemos acreditar todos os dias: que no momento certo Deus age, que no momento certo Ele faz acontecer, independente da situação que estivermos a viver. Aquela menina ali, mesmo com toda a adversidade que enfrentava, ela vê a situação de Naamã, ela vê o problema que Naamã enfrenta, e ela fala para a mulher de Naamã: oxalá, se o meu Senhor estivesse à presença do profeta que há em Israel, que há em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, ele o curaria. Oxalá se o meu Senhor estivesse à presença do profeta. Eu quero vos dizer que o teu cativeiro, que o nosso cativeiro, que a enfermidade, que a luta, que o filho ou o parente no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo, que aquilo ali não é para a morte dele, que aquilo ali não é para a morte, para a derrota dele, que aquilo é simplesmente para um belo testemunho lá na frente você contar que hoje eu e a minha casa vencemos as atribulações, que hoje eu e a minha casa vencemos as adversidades e servimos ao Senhor. A mulher de Naamã, ela comunica ao seu esposo e fala assim: disse a menina que és escrava em nossa casa, que em Israel há um profeta, que em Israel há um homem de Deus, e ele pode restaurar-te desta lepra. Nesta noite o Senhor diz que aquele que clamar a Ele com sinceridade, que aquele que clamar a Ele de coração, receberá aquilo que precisa, receberá aquilo que almeja, receberá aquilo que é necessário para ser feliz. Amados, ali Naamã, ele comunica ao rei da Síria e informa que em Israel há um profeta e que ele irá a Israel. O rei da Síria autoriza a sua ida, dá-lhe ouro, prata, mudas de roupas. Naamã então vai, chega a Israel, vai até o palácio e comunica e entrega a carta que o rei da Síria enviou. Só que para o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, para o homem que não tem o entendimento e a visão espiritual dos céus, algo sobrenatural se torna impossível. Mas aquele que conhece o Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
aquele que tem intimidade com o grandão da Galileia, aquele que tem intimidade com o nosso Deus, ele olha aquela situação e fala: Senhor, se for segundo a tua vontade, o milagre acontecerá. Nesta noite eu vejo homens e mulheres que têm a visão espiritual de Deus, que têm Deus em seu coração, em sua essência, e que sabem que o milagre pode acontecer. Para uma pessoa sem visão, a reação é a do rei de Israel. Ao ler a carta, ele diz: sou eu Deus para matar, para vivificar, para curar? Não sou, não consigo, não tenho como. Vedes que o rei da Síria busca ocasião para guerrear contra nós. O homem e a mulher, quando ele não tem a visão dos céus, ele se perde no caminho. O homem e a mulher, quando ele se deixa levar pelo inimigo, ele se perde do caminho. Por isso, nesta noite é importante lembrarmos que, independente do nosso cativeiro, da nossa situação, do nosso estado, que o nosso foco, o nosso alvo tem que ser a Cristo. Tem que ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E que, independente daquilo que estejamos vivendo, que a nossa parentela esteja vivendo, que nós devemos manter o foco nele. Ah, irmão Fábio, podem até falar: irmão Fábio, talvez o senhor não tenha sido acometido por nenhuma enfermidade, talvez o Senhor tenha tido sempre as portas abertas, por isso o Senhor fala isso, que devemos crer em todos os momentos. Mas algo eu falo: se não fosse Deus, se não fosse o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, as enfermidades e as frustrações que já acometeram a minha vida, eu teria ficado pelo caminho. Mas eu resolvi crer no Deus do impossível. Eu resolvi crer no Deus que tudo pode e tudo faz. Não é porque nós, ou alguém da nossa parentela esteja enfermo, que Deus não faz. Pelo contrário, Ele faz sim. Não é porque algum dos nossos esteja na droga, no vício do álcool, que Deus não faz. Pelo contrário, Ele faz sim. Só que tudo é no momento dEle. Tudo é no momento dEle. Tudo tem um propósito, amados. E geralmente os propósitos, eles são maiores do que nós consigamos compreender. O rei da Síria, então, ali ele se desespera. O rei de Israel, perdão, ele se desespera. E ele fala: é uma ocasião que o rei da Síria busca guerra contra nós. O que faremos? Mas aonde existe homem e mulher de Deus, o milagre acontece. Ali havia um profeta, Eliseu. E ele fica sabendo. A Bíblia aqui, ela não relata se foram mensageiros que foram até o profeta, ou se o próprio Deus falou ao coração do profeta. Mas Eliseu, ele fica a saber que o rei de Israel se desespera. E ele diz: por que rasgaste as tuas vestes, ó rei? Manda que Naamã venha até mim, e saberás, e saberão que existe um Deus que cuida de nós em Israel. Nesta noite eu quero te dizer: se a porta fechou, confia.
Se o relacionamento está ruim, confia. Se existe uma insubordinação do filho, confia. Se tem alguém que tu conhece que está no estado crítico de saúde, confia. Porque Deus, Ele tem o condão, a força, o poder e a majestade de mudar o cativeiro daquela pessoa. Amados, vamos pensar um pouco. Vamos falar daquela menina. Ela tinha tudo para não ter falado do Deus de Israel para a esposa de Naamã, para Naamã. Ela tinha tudo para ter ficado calada. Ela tinha tudo para não ter anunciado as boas novas do nosso Deus. Mas aquela menina, ao invés de olhar para a luta, ao invés de olhar para a tribulação, ao invés de olhar para a escravidão que ali acometia a sua vida, ela resolveu continuar olhando para o tamanho da grandiosidade do nosso Deus. Por mais que até aquele momento ela estivesse cativa, ela desistiu continuar acreditando que Deus poderia fazer. E nesta noite o Senhor diz: continue acreditando. Se levantaram contra a sua vida, contra a minha vida, vão cair, porque sou eu Deus na sua vida. Aquele que com mentira, com injustiça, com calúnia, com injúria, com difamação, se levantou contra a tua vida, ele vai cair nesta noite. Ele vai cair nesta noite. O homem ele pode até ser falho no julgamento, mas o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Ele é fiel. E mais uma coisa Deus coloca em meu coração para te falar. Quando estiveres na prova, na luta, no cativeiro, não aceite que qualquer um aponte o dedo no seu rosto e fale: é pecado, é falha, é fraqueza. Não aceite. Não aceite, porque nem tudo é falha, pecado e fraqueza. Aquela menina estava naquele cativeiro por um propósito, mas não havia falha, pecado e fraqueza na vida dela. Simplesmente era um propósito: para que o nome do Senhor nosso Deus fosse levado. Naamã, ele poderia nunca ter visto o profeta de perto, mas o Senhor nessa noite, Ele coloca também em meu coração dizendo: por mais que não tenham te visto, por mais que não tenham nos visto, o nosso nome, o nome de profeta, será levado aos quatro cantos desta terra para glorificar o nome do nosso Deus. Não é para glorificar o nosso nome, mas é para glorificar o nome de Deus. Saberão que tu és profeta, que tu és profetisa. E Naamã, ele vai até Eliseu. Naamã, ele vai até Eliseu. Eliseu não estava no palácio. Era o lugar mais óbvio de se procurar um profeta. No palácio, junto com o rei. Um homem abençoado, um homem que Deus usa, estaria no palácio. Mas Naamã foi até lá e viu que Eliseu não estava. Por que Eliseu não estava no palácio? E Deus diz: filho, o profeta não estava no palácio, porque no palácio, quem estava tinha que falar o que o rei queria ouvir.
O profeta lá não estava, porque lá estava quem tinha que levantar o ego do rei de Israel, quem tinha que faltar com a verdade para falar o que o rei de Israel queria. E profeta fala o que eu quero e não o que o homem quer ouvir. Profeta que é profeta fala o que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó quer. Ouvimos muito, nós ouvimos muito, tem pregações diversas que se fala a luta que um diácono, que um missionário, que um presbítero, que um evangelista, que um pastor passa, não é fácil, realmente não é. Mas eu quero também dizer que aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. E eu quero dizer também algo que praticamente quase não é dito, que é a luta também de um membro, de alguém que vem para a oração pela manhã, de alguém que limpa o chão da igreja, de alguém que limpa o banco da igreja. Ela também não é fácil. Não é só do diácono, é do missionário, é do evangelista, é do presbítero, é do pastor. Irmãos, vamos confiar mais no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esta caminhada, ela tem pelejas. Vamos honrar aquilo que Deus nos confiou sem muito reclamar. Vamos parar de reclamar mais. Vamos parar de murmurar mais. E vamos acreditar que Deus tem o poder de mudar a nossa história. Naamã ali, ele chega até o profeta. O profeta estava em um lugar a alguns quilômetros do palácio do rei de Israel. Chega ali Naamã e sua comitiva. Naamã esperava ser recebido pelo profeta. Naamã esperava ser recebido pelo profeta. Só que o profeta, ele fala para Geazi, um servo, vai de encontro até Naamã. E o servo vai e diz: Naamã, assim diz o profeta em nome do Senhor. Vai, lava-te, mergulha-te 7 vezes no Rio Jordão, e ficarás são, e serás curado. Vai, lava-te, mergulha-te. Só que o ser humano, não todos, o ser humano tende ao costume de questionar o querer de Deus, a vontade de Deus. Era algo simples para quem estava leproso ir e mergulhar, lavar num rio 7 vezes. Era algo simples, muito simples. Mas ele se indignou, em primeiro lugar, porque o próprio profeta não foi até ele. Ele assim diz: esperava eu que o profeta viesse, colocasse a mão sobre a ferida, clamasse ao seu Deus e eu fosse restaurado. Deus não havia negado a cura a ele, só havia pedido: lava-te e serás purificado. Nesta noite o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele diz: aquilo que eu colocar em vosso coração, faça.
e alcançarás aquilo que buscas de mim. Aquilo que o profeta falar, faças, e alcançarás a vitória que almejas o teu coração. Amados, ali Naamã, pela soberba, pelo ego, por ser um general de guerra, ele com certeza queria um tapete vermelho, ele queria honrarias, ele queria ser tratado conforme ele imaginava que a patente dele exigia de tratamento. Mas eu quero vos dizer nesta noite, que para Deus, maior não era a patente de Naamã. Para Deus, maior não era o posto de Naamã. Mas para Deus, maior é aquele que se humilha perante a presença dEle. Então nesta noite, se tu se humilhar, se nos humilharmos perante a presença dEle, alcançaremos aquilo que buscamos. Muitas vezes, o ego humano, ele impede de receber bênçãos. A soberba humana impede de ter uma visão espiritual conforme a vontade de Deus. Mas nesta noite, todos aqui que estão, eu creio, têm a visão espiritual do nosso Deus e irão receber a bênção, a vitória e o livramento em nome de Jesus. Naamã ali então ele vai para se lavar, só que ele ainda está indignado, primeiro por não ter sido recebido pelo profeta, mas ele também diz assim: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. A cura já havia sido falada, o caminho para a cura já havia sido dito, e mesmo assim, a vida de Naamã, a carne, a soberba falava mais alto na vida de Naamã. Eu quero te dizer a você que acompanha o canal, deixe o Espírito Santo habitar no seu ser. Deixe o Espírito Santo de Deus habitar em seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus abrir os teus olhos espirituais e contemplarás a glória de Deus. Naamã ainda fica indignado. Imaginemos nós uma enfermidade que não tem cura e chegar o profeta e falar: irmão, irmã, só se lava naquele rio que o Senhor Deus mandou e serás curado. A atitude mais louvável seria agradecer a Deus naquele momento, mesmo ainda não tendo recebido a cura. A atitude mais louvável seria agradecer, dobrar os joelhos e falar: sim, eu te agradeço, ó Pai, por este milagre que estás para acontecer. Mas a natureza humana, ela falou mais alto ali com Naamã. E é onde Deus levanta pessoas para nos ajudar, para nos aconselhar. E ali os servos de Naamã dizem: ó meu Senhor, se o profeta tivesse pedido algo diferente, algo mais difícil, o Senhor não o farias? Naamã ali, creio eu, tem um momento de reflexão e pensa assim: eu faria. É aonde, naquele momento, eles vão para o rio. Naamã dá o primeiro mergulho,
Para ele nada acontecia. Naamã, ao segundo mergulho, continuava para ele nada sem acontecer. Mas no primeiro mergulho, Deus já tirava a soberba. No segundo mergulho, Deus já tirava o ego. No terceiro mergulho, Deus trabalhava em outra área da vida de Naamã. No quarto mergulho, Deus continuava trabalhando. No quinto, Deus continuava trabalhando. No sexto, Deus continuava trabalhando. E no sétimo mergulho, Deus completa o milagre. Deus, ele não faz conforme nós queremos. Deus, ele faz conforme Ele quer. Deus, ele não faz o milagre somente em uma área que pedimos. Quando o milagre de Deus vem é para restituir por completo. Então nesta noite eu quero te dizer, não importa o que tu está passando, Deus vai abrir a porta, Deus vai curar, Deus vai restituir casamento, Deus vai realizar os teus sonhos. Deus vai restituir os teus sonhos. No sétimo mergulho, Naamã está curado. E a Bíblia ainda fala, Deus, ele não faz o milagre somente na proporção que pedimos. Naamã só queria ser curado da lepra. Mas a palavra do Senhor nosso Deus, ela fala que a pele de Naamã, ela ficou como a de um menino. Ela ficou como a de um menino. O milagre que alcançou a vida de Naamã, ele superou aquilo que Naamã pedia. Então, nesta noite, eu quero dizer, como um humilde vaso do nosso Deus, que o milagre de Deus, na sua e na minha vida, que Ele venha superar aquilo que pedimos. Que Ele venha superar aquilo que almejamos. Que Ele venha superar aquilo que desejamos. Naamã, ele retorna até o profeta. E ele oferece ao profeta ouro, prata, vestes. Mas o profeta rejeita. Eu tenho muito isso comigo. O que de graça, como a palavra fala, o que de graça o Senhor nos dá, de graça devemos doar, oferecer. Porque é assim que a vontade de Deus quer. Amados, o inimigo de nossas almas, ele só quer uma brecha, ele só quer uma falha. Sabe o porquê que ele quer uma brecha e uma falha? Ele sabe o nosso nome, mas a brecha e a falha ele quer para nos chamar por ela, para nos envergonhar. Mas nós temos um Deus que conhece os nossos pecados, que conhece as nossas falhas, que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas limitações, mas Ele nos chama pelo nosso nome. Aleluias. Lembre, se pecar, arrependa. Se for fraco, arrependa. Se tiver uma falha, arrependa. O homem pode me julgar, pode te julgar. Mas o leão da tribo de Judá, ele está pronto para te justificar. Quando a luta, a adversidade, a aflição vier, clame a Ele. E assim como Naamã, o milagre alcançará. Assim como Naamã, alcançaremos. Nesta noite eu quero dizer, eu quero pedir a Deus, Deus,
aos que aqui estão, aos que estão acompanhando. Senhor, eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor sabe. Deus, a nossa parentela, a nossa família, amigos, aos quatro cantos da terra, a todos os moradores que aqui habitam, entra neste momento com a provisão, com o milagre, com a bênção, com a cura, acrescenta a fé, acrescenta o ânimo, abra os olhos espirituais, livra do homem mau, do homem violento, e surpreenda numa medida de 100 vezes mais. Até aqui, o Senhor tocou em meu coração para falar. E a lição que nesta noite é de mais importante, além do milagre que é grandioso, é sabermos que em meio à luta, à adversidade, aos problemas, devemos manter o nosso foco, a nossa fé, os nossos olhos em Deus, porque o nosso alvo é o céu. E que o Espírito Santo de Deus continue falando mais em cada coração. Eu agradeço mais uma vez a minha rica e grandiosa oportunidade. Os irmãos estão em meu coração, feliz com a presença de cada um. Que Deus os abençoe. Aqui agradeço e palmas para o nosso Deus.